público vê as luzes, os holofotes, o público vê as bailarinas lindas, mas o público não vê os erros. E o erro faz parte do bailarino. A gente só aprende errando. A dança ela entrou na minha vida acidentalmente. Eu acredito que ela estava destinada, mas chegou de uma maneira inusitada, porque eu nunca tinha visto balé na minha vida e eu tinha visto apenas algumas fotos em livros que explicavam o que era dança e tal, mas eu não sabia o que era aquilo. Mas naquele momento eu senti um desejo imenso de poder fazer aquilo que aqueles bailarinos estavam fazendo na foto. Então eu pedi para minha mãe me levar na Casa da Cultura aqui de Joinville para poder me matricular em algumas aulas de dança. Chegando lá, eu pedi para minha mãe que eu queria fazer balé. E ela não acreditou muito, ela não tinha muita convicção que eu estava certo, que era aquilo que eu queria fazer. Mas eu acredito que o momento em que eu entrei na sala de aula, eu senti que eu tinha domínio daquilo. Eu tinha domínio da sala, eu tinha domínio do meu corpo. Apesar de não saber fazer nada, nenhum movimento, eu tinha domínio. Eu estava feliz naquele espaço, naquele momento. Eu sou de Joinville, meu nome é Rodrigo Hermes Meyer e eu comecei a dançar aqui mesmo. O balé entrou na minha vida assim, por acaso. E eu me apaixonei por ele desde o primeiro momento. A minha vida sempre foi um pouco conturbada, assim. E eu acredito que o balé foi um meio de canalizar todas as frustrações, todas as decepções que eu tinha fora, né? Era o momento que eu me entregava aquilo de corpo e alma e estava feliz em aprender. Então eu sempre fui muito dedicado a isso, por conta de poder esquecer as coisas que aconteciam fora da sala de aula. A Casa da Cultura ela estava oferecendo bolsas de estudos para meninos em especial, e eu lembro que um grupo de 25 ou 30 meninos foram chamados para fazerem aula de balé, e eu fui o único que apareci. Então, durante um ano, eu fazia aula de balé sozinho, porque os outros meninos não apareceram. Eu acredito que pela falta de condição financeira também. Os meus pais sacrificaram muito na vida deles, a gente tinha uma condição financeira razoável, mas balé é muito caro. E a gente não tinha condições de pagar ou de investir nisso. Então o dinheiro que eu tinha era o dinheiro para pagar uma passagem para vir até o centro e um lanche todo dia. Então, mas aquilo me motivava, eu estava feliz, eu não precisava de muito para me sentir realizado. O balé ele foi um pouco difícil para mim, porque eu não tinha físico, eu não tinha um corpo excelente para o bailarino. Então eu tive que trabalhar muito, eu tive que trabalhar a questão da alimentação, a questão do alongamento, eu tinha que me alongar mais do que outros bailarinos, eu tinha que me dedicar mais àquilo que eu estava fazendo. Então para um adolescente foi um pouco difícil para mim poder me adaptar ao corpo do bailarino. A partir do momento que eu entendi que eu queria ser bailarino, isso passou a se tornar mais sério, eu comecei a levar tudo isso muito, muito mais sério. E me ajudou a crescer como pessoa também, como bailarino. Eu acho que a grande visibilidade que eu tive foi no Festival de Dança de Joinville, porque o festival ele tem essa capacidade de transformar a vida de bailarinos, de coreógrafos, professores, da noite para o dia. Você é visto no Festival de Dança de Joinville, o Brasil inteiro te assiste. E você ganha essa fama da noite para o dia com o Festival de Dança de Joinville. E o primeiro momento que eu realmente fui visto foi dançando aqui no festival.
foi uma grande vitrine para mim e as pessoas passaram a me admirar mais e aí foi aí que eu descobri que realmente era isso que eu queria fazer, eu queria ser bailarino e nada mais. Através do Festival de Dança de Joinville eu conheci o Jorge Teixeira, que era diretor de uma escola de balé no Rio de Janeiro, o Conservatório Brasileiro de Dança, e junto à escola ele tinha uma companhia jovem, que era a Companhia Brasileira de Balé. E ele me convidou para ir para o Rio de Janeiro, continuar meus estudos de balé lá e me aperfeiçoar. Ele gostou muito de mim quando me viu dançar e tal. E eu fui para o Rio de Janeiro sozinho, eu tinha 15 anos apenas, mas fui, tipo, com coragem, não tinha muita ideia do que ia acontecer. Foi um grande choque cultural para mim, sair de uma cidade relativamente menor ir para uma cidade grande que tem muitos prédios, as ruas são mais largas, então aquilo foi um grande choque cultural mesmo para mim. Eu tive bastante dificuldade em me adaptar no Rio de Janeiro, por estar longe da minha família, por ser muito jovem também e por não conhecer ninguém lá. Mas era isso que eu queria para minha vida e eu queria ser bailarino e eu tinha que fazer isso, não podia mais ficar em Joinville. E de lá começaram a surgir outras oportunidades de eu dançar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro como convidado. Era um contrato à parte, eu dançava alguns balés com eles, com o corpo de baile, e eu assimilava uma coisa com a outra. Eu ia para o Teatro Municipal de manhã, ensaiava até às 4 da tarde, e às 4 da tarde eu ia para o conservatório, que era onde eu estudava balé, fazia aula e ensaiava até 11 horas, meia-noite. E através do conservatório também, eu comecei a viajar o mundo. Comecei para concursos fora do país, fui para o Prix de Lausanne, fui finalista do Prix de Lausanne em 2008. E fui para a China, dançar em uma competição na China também, que eu tive destaque também. E dançar em outros países como convidado também, através do Conservatório Brasileiro de Dança. Eu quase parei de dançar por conta da questão financeira. Antes de eu conseguir um contrato para os Estados Unidos, eu não tinha dinheiro para nada, né? Eu vivia, tipo, com o que eu conseguia ganhar. Eu tinha um pouco de receio de pedir ajuda aos meus pais. Às vezes eu pedia, claro, eles me ajudavam, nunca me negaram nada, mas eu tinha um pouco de receio por conta da minha idade. Na minha idade, eu acredito que eles esperavam que eu já estivesse trabalhando, já tivesse uma condição financeira razoável, e eu não tinha isso. Então, na verdade, o contrato dos Estados Unidos me salvou, me resgatou, porque eu ia parar de dançar por não ter dinheiro mesmo, assim. Às vezes eu, tipo, passava o dia com uma refeição, que era, tipo, o que eu tinha naquele momento, né? Mas aquilo me fortaleceu também. Você aprende a dar valor às coisas, né, que aparecem para você. Mas realmente quase me fez parar de dançar. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu acreditava que ser bailarino era uma coisa que eu já conhecia e não era. É muito mais complexo do que eu acreditava, né? Porque é uma dedicação ainda maior, é uma responsabilidade ainda maior. Você tem uma responsabilidade muito grande com o público, com o coreógrafo, com as pessoas que você está trabalhando. Não basta apenas ser bom, você tem que ser o melhor. E você tem que ser o melhor de si todos os dias. Porque o mundo tem muitos bailarinos bons, mas bailarinos que dançam de tudo, que são capazes de transitar de um balé clássico para um balé contemporâneo, é complicado, é difícil de achar isso, é raro. Então, e eu acredito que eu sempre tive essa vantagem na minha mão, porque eu sou bastante versátil nessa questão de transitar entre um balé e outro. Que é uma peça-chave que as companhias de balé precisam, são bailarinos assim. E eu acredito que
que eu me encaixo nessa categoria. Eu acredito que um momento crucial da minha vida foi quando eu comecei a questionar por que eu dançava, por que eu estou dançando, por que eu estou sacrificando tanto a minha vida em prol disso, assim. E isso começou a me afetar emocionalmente. Eu pensava nisso a todo momento, a toda hora, e isso começou a criar uma ansiedade dentro de mim muito grande, porque eu já não sentia mais que eu estava exercendo a função que eu tinha começado anos atrás, e eu não conseguia mais me resgatar. Acredito por conta da questão da solidão, por ser muito solitário e por não ter muitos amigos, que eu não conseguia chegar até as pessoas e conversar e esclarecer e dizer, olha, eu tô triste, tem alguma coisa acontecendo comigo, eu não sei o que está acontecendo. E isso começou a tomar conta de mim. Eu acredito que eu desviei, eu virei uma curva no meu propósito. Eu estava indo num caminho certo e de repente você vira uma curva e você se questiona, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é o suficiente? E isso colocou uma pressão muito grande em mim. E aí eu comecei a ter crise de ansiedade, comecei a ter muitos questionamentos e isso desencadeou uma depressão que já vinha há anos acontecendo comigo e eu não sabia, ainda não percebia que aquilo estava me afetando, já fazia anos. E foi difícil para mim ter que conciliar a depressão com o palco, porque eu tinha que estar presente na companhia, eu tinha que estar dançando, eu tinha que estar dando o meu melhor, por conta do meu status, da minha posição dentro da companhia, mas fora da companhia eu tinha que lidar com essa questão emocional dentro de mim, que foi uma luta diária que eu tive que cuidar, que tratar e tal. E eu comecei a procurar ajuda, comecei a fazer terapia, procurar os especialistas para poder me ajudar, porque eu já não conseguia mais raciocinar, eu já não conseguia mais assimilar uma coisa com a outra. E a administração do tratamento fez com que eu tivesse ataque de pânico em uma apresentação no palco. Mas eu acredito que o bailarino, todo e qualquer bailarino tem essa resiliência, essa capacidade de lidar com o imprevisto na hora, né? Não foi uma coisa muito visível, não foi uma coisa muito... o público não notou muito, mas para mim foi real, para mim foi um pouco... eu senti um pouco de terror, assim, para falar a verdade. E o mais difícil foi depois, foi eu tentar me adaptar, sabendo que aquilo já tinha acontecido comigo uma vez, e eu tinha medo de que acontecesse alguma outra vez, né? Mas aos poucos eu fui me adaptando, eu fui estudando, eu fui aprendendo o que é viver com depressão, o que esse estado de espírito, esse estado de emoção que vive em você e não vai te deixar, né? Você tem que aprender a conviver com isso. E eu acredito que foi um grande marco na minha vida, assim. Foi um momento difícil que eu ultrapassei e que hoje eu sei lidar. Hoje eu aprendi a lidar com isso e eu aprendi que eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito mais do que essa condição que me abraça, né? Praticamente todos os dias. A depressão é um estado de espírito que em algum momento vai passar, em algum momento você vai aprender a lidar com aquilo, em algum momento você vai pegar na mão dela e vai caminhar junto. E
é questão de tempo mesmo, é questão de você viver cada dia, jamais omitir os seus sentimentos, jamais omitir aquilo que você está passando. Se você tiver que chorar, você tem que chorar. Se você tiver que sorrir, você tem que sorrir. Mas você tem que ser verdadeiro consigo mesmo. Você tem que aprender a olhar para si mesmo, a enxergar aquilo que você é. E jamais escutar o que os outros falam de você, as pessoas que tentam te diminuir, que tentam te colocar para baixo, porque ao fim do dia o grande vilão ou o grande herói é aquela voz que está dentro de você. É a voz que te motiva, que te coloca para cima, que te carrega, que fala, você pode, você é um vencedor. Isso é a coisa mais importante, é você saber lidar com aquilo que você sente, com aquilo que está dentro de você e que te motiva e que te faz caminhar.